Olá, hoje eu quero te convidar a meditar comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, alguns versículos do capítulo 1. Este capítulo relata no Evangelho de Mateus especificamente como foi a reação de José quando ele fica sabendo que Maria estava grávida. Maria havia recebido a notícia do anjo e, juntamente com a notícia, o coração dela se encheu de fé, porque a fé é um dom que vem de Deus. E ela foi presenteada com essa fé tamanha e ela se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eis aqui a tua serva. Nós também temos que ser como Maria, sem pensar duas vezes, atender o chamado de Deus para que Ele cumpra o propósito nas nossas vidas. Claro que Maria sabia das implicações da sua gravidez, ainda não sendo casada com José. A Bíblia diz que Maria estava desposada com José. O que isso significa? Na cultura judaica, o casamento, assim como o compromisso do casamento, era uma coisa indissolúvel, assim como o casamento em si deveria ser. Ou seja, Maria e José estavam prometidos um para o outro, eles já tinham um pacto, eles já tinham uma aliança firmada, apesar de não morarem na mesma casa e do casamento não ter sido consumado fisicamente. O que acontece? Maria recebe e a fé é tão grande que ela nem pensa nas implicações que isso pode causar. A Bíblia diz que José era um bom rapaz, um rapaz de boa índole, e aí ele sabe dessa notícia e ele fica meio que apavorado, sem saber o que fazer, porque José ainda estava vendo aquela situação com os olhos naturais. Com certeza ele amava Maria e não queria denunciá-la para o conselho dos judeus daquela época, porque com certeza Maria seria apedrejada, ela seria morta, ou quem sabe até os dois defendendo do julgamento. Por quê? Porque se achar grávida antes do casamento em si era indicativo de punição pela lei de Moisés. Então agora José está com aquela situação sem saber o que fazer e ele resolve deixar Maria secretamente. E aí que Deus entra em ação. Quantas vezes Deus interfere nos nossos planos, quando nós estamos prontos para executar algo, Deus chega interferindo. Isso é a misericórdia de Deus. Deus chega nos explicando coisas que nós não entendemos para que nós possamos raciocinar com a visão da mente de Deus e entender os projetos de Deus. Deus sabia que a partir daquele momento José entenderia e agora ele explica a situação para José. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E no versículo 23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E aí você se pergunta, como assim? Não é Jesus Cristo o nome daquela criança? Nós não conhecemos o nosso Salvador pelo nome de Jesus? Eu já vou te explicar. O nome caracteriza uma pessoa, principalmente na cultura judaica, quando nascia um bebê, a mãe dava o nome conforme as situações. Por exemplo, quando Raquel deu à luz ao Benjamim, ao filho mais novo de Jacó, ela deu o nome a ele de Benoni. Ela diz: esse é o filho da minha dor. Quando Jacó olha para aquele menino, ele diz: não, você vai se chamar Benjamim, filho da minha alegria. O nome muitas vezes selava o destino das pessoas. Por isso Deus muda o nome de Jacó para Israel. Ele não é mais um enganador, mas ele é o pai daquela grande nação que haveria de ser. Nós não conhecemos o povo, a descendência de Abraão, como o povo jaconita, mas sim como o povo israelita, porque Deus muda nomes como um marco que Deus também muda histórias. E Deus agora interfere no sonho de José e ele diz: o nome dele será Emanuel. Como o nome dele será Emanuel, sendo que quando ele nasceu o nome dele foi Jesus? Emanuel significa Deus conosco. O que Deus estava falando para José através daquele sonho naquele dia era que este menino caracteriza a presença de Deus no meio dos homens. Este bebê que vai nascer, ele é simplesmente a presença e a máxima revelação de Deus na humanidade. Essa era a mensagem que aquele nome estava passando. Mas ele foi chamado de Jesus. Jesus depois ficou sendo conhecido como Jesus Cristo, ou Jesus Nazareno, porque é da cidade de Nazaré. A palavra Cristo, o nome Cristo, é um título que significa o ungido. Então, à medida que as pessoas reconheciam a messianidade de Jesus, reconheciam que ele era o Filho de Deus, passaram a chamar de Jesus Cristo ou Jesus o Cristo, porque Cristo é um título. Agora, o nome Emanuel caracteriza uma mensagem que Deus queria passar
para José naquele dia. Na verdade, Deus não tem um nome, porque não existe uma definição única para Deus, né? Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, Moisés fica apavorado, porque todas as vezes que alguém comparecia diante do faraó, ele tinha que ir no nome de alguém. E Moisés, como mensageiro de Deus, ele queria uma definição de Deus. Ele diz: como é que eu vou fazer para chegar diante de Faraó como mensageiro? Mensageiro de quem? Me dê um nome, me dê uma característica. E Deus responde para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Então diga para Faraó: o eu sou te enviou. Muitos querem definir Deus por um nome. Quando alguém quer conhecer a Deus, essas pessoas querem definições rápidas, simples, concretas e palpáveis sobre a pessoa de Deus. Mas Deus está dizendo: eu sou o que sou. Por quê? Porque eu sou aquilo que eu determino ser, ou seja, eu me manifesto da forma que eu quero. Para Faraó, quem era Deus? Para Faraó, Deus foi justiça. Para Moisés, o povo de Israel, Deus foi condutor, Deus foi livramento. Para Lázaro, ele foi o amigo mais chegado do que o irmão. Para o paralítico do tanque de Betesda, ele foi a cura. Para o João, ele foi aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que tem os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos como a neve. Para a sogra de Pedro, ele foi a cura da enfermidade. Para Talita, para a menina, ele foi aquele que levanta. Deus, ele é o que ele é. Para Paulo, ele foi a luz refulgente no caminho de Damasco. Para Pedro, ele foi aquele que perdoa e que chama de volta. Para Maria Madalena, ele foi o libertador. Ele é o que ele é. Nós não precisamos e nós não conseguimos definir Deus por um nome só. A Bíblia está escrito: o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu nome é Deus conosco. Então, quando Jesus veio, Deus estava dizendo a José: o bebezinho que vai nascer da barriga da sua esposa, ainda virgem, este bebezinho, ele é o Deus conosco. Qual é a mensagem que esse nome Emanuel nos passa? Nos passa a mensagem de que o próprio Deus, ele não se manifestou agora apenas com sinais, mas o próprio Deus, o Deus do Antigo Testamento, pula agora na frente dos doutores da lei, que muitas vezes não iriam conhecê-lo. O Deus das Escrituras Sagradas, o Deus da Torá, o Deus do Pentateuco, agora anda pelas estradas empoeiradas, sobe montes, anda em barquinhos, entra nas casas, faz milagres, conversa face a face com o ser humano. Ele tem a resposta concreta para todos aqueles que chegam até ele. Ele é a cura, ele é a salvação, ele é a manifestação concreta e absoluta do Deus Pai na terra. Ele é o Deus conosco. Quem é Jesus para você? Qual é o nome que você tem dado a Jesus? Se você precisa de justiça, ele é juiz. Se você precisa de cura, ele é a cura. Se você precisa de alívio, ele é alívio. Se você precisa de perdão, ele é perdão. Se você precisa de um rumo, ele é o caminho. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou, eu sou, eu sou. Deus não está condicionado apenas a uma categoria humana. Todas as coisas amplamente convergem nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso, glória, pois a ele eternamente. Amém. Por tudo que ele é, foi e sempre será. Operando milagres, vai operando com grande poder. Vai operando, sempre orando, com fé em Cristo sei que vais vencer.